Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos começar a nossa leitura de hoje, né? Vamos seguindo aqui com o nosso texto, seguindo dentro desse mês de novembro já. Estamos caminhando para a nossa reta final aí da leitura, né? Que nós temos um mês e 20 dias aproximadamente aí só para o final do ano. E nós temos então a finalização dos nossos textos aqui também. Vamos ter lido, né, toda a Bíblia em um ano. Graças a Deus por mais um ano que o Senhor nos concedeu essa graça, esse favor e que a gente conseguiu chegar até aqui. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e continuar a nossa leitura aqui dentro do livro de 1 Coríntios. Jesus, muito obrigada por esta noite. Mais um dia, Senhor, nós estamos aqui juntos para lermos, para meditarmos na sua palavra, para entendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem, para nos alimentarmos espiritualmente do verdadeiro alimento, que é a tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez até aqui. Guarda a minha vida, Pai, guarda a vida dos meus irmãos, guarda a vida das pessoas que estão aqui conosco nessa leitura, nesse projeto, e que esse ano de 2022 seja, Senhor, verdadeiramente um diferencial nas nossas vidas, seja um marco de decisão, de mudança de comportamento, de mudança de mentalidade, de decisão de estar com o Senhor todos os dias, que a nossa vida seja pautada, Senhor, segundo a tua palavra, em decisões, em atitudes, em palavras. Oh Deus, muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem construído dentro de nós, no nosso espírito, e que isso possa, sim, Senhor, ser usado pelo Espírito Santo para fazer a nossa transformação acontecer. Obrigada, Jesus, pelo Espírito Santo que tem nos ajudado nas nossas fraquezas, que tem nos levado a esse nível de transformação diária, Pai, na tua presença. Obrigada, Jesus. Fica conosco aqui. Espírito Santo nos ajuda a compreender, a entender um pouco mais a palavra, que nós possamos, sim, Senhor, ser cada dia mais movidos para esse lugar de intimidade e de relacionamento com o Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Espírito Santo. Amém. Vamos lá, gente? Então, hoje a gente continua aqui dentro do livro de 1 Coríntios, capítulo 5, 6, 7 e 8, né? Hoje a gente vai ler esses 4 capítulos. Vamos lá? Então, 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos começar aqui, 5:1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. 1 Coríntios capítulo 5 é um texto extremamente difícil para se falar
no que diz respeito a corpo de Cristo. Então, Paulo está falando de uma situação de imoralidade sexual e de atitudes do corpo de Cristo em fazer com que esse irmão permaneça ali no meio deles, sendo que esse irmão cometeu incesto, que é essa questão da imoralidade sexual com a própria madrasta, né, com a esposa, a mulher do seu pai. Muito provavelmente não era sua mãe, porque senão ele não teria feito isso, né? Vamos acreditar que é com a madrasta. Então, essa situação está acontecendo no meio da igreja, os irmãos sabem disso, têm conhecimento do caso e mesmo assim não estão tomando nenhuma atitude. Paulo diz, por favor, vocês precisam estar julgando os de dentro, os de fora, Deus vai cuidar deles. Mas o corpo de Cristo, nós precisamos estar atentos para que não seja contaminado, para que não seja fermentado, para que não haja então com isso pecado no meio do corpo de Cristo e todo o corpo sofra por causa desse pecado, dessa maneira, né, ruim de se viver. Então Paulo está pedindo atenção e justiça, né, julgamento sobre a vida desse homem que está cometendo tal atrocidade, né, pecado de imoralidade sexual dentro do corpo de Cristo. A gente fala um pouco mais lá no curso, tá, gente? Quem tá lendo aqui com a gente, quiser voltar lá no curso para dar uma olhada no texto, a gente fala com mais propriedade sobre várias questões aqui dentro desses textos. 1 Coríntios capítulo 6 agora, a partir do versículo 1, diz assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vamos continuar aqui dentro de 1 Coríntios capítulo 6, mas ele fala dessa questão das questões judiciais, nesses primeiros versículos até o versículo 8. Então, Paulo está falando sobre coisas que ao mesmo tempo são naturais, né, são causas da justiça, mas ele está dizendo para os irmãos do corpo de Cristo julgarem as suas causas entre si. Eles não devem levar os problemas que eles têm entre irmãos para descrentes julgarem. E eu acredito que isso tem a ver com duas questões muito importantes. A primeira é, se nós, entre o corpo de Cristo, temos problemas uns com os outros, já não é bom que o mundo saiba, né? Que os ímpios saibam. Por quê? Se nós não conseguimos resolver problemas simples, problemas corriqueiros, problemas do dia a dia, situações ali que podem ser ajustadas dentro do corpo de Cristo, e nós levamos isso para a justiça, isso já mostra o quanto nós não temos a capacidade de perdoar, a capacidade de renegociar, a capacidade de rever situações. Então, isso já traz vergonha para o corpo de Cristo. E Paulo ainda diz assim, por que tem que ser então os descrentes, os ímpios que julgam a causa de vocês? Eles não têm o parâmetro da fé, eles não têm o parâmetro da palavra de Deus, eles não têm o parâmetro da justiça de Deus. É isso que Paulo está chateado com os irmãos, né? Está revoltado com essa atitude deles levarem os litígios, né? As situações que não são resolvidas para a justiça, para que ímpios julguem. Então eles vão julgar as causas segundo o padrão desse mundo e não segundo o padrão de Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado, viu, irmãos? São atitudes que a gente vê a igreja de Corinto tendo
e que se nós olharmos hoje para a igreja do século 21, nós encontramos isso e muito mais entre o povo de Deus, entre a igreja de Cristo. Deus está nos ensinando a respeito de várias situações dentro da palavra de Deus. Padrões para a igreja ideal, Paulo coloca aqui, né? Vamos continuar em 1 Coríntios capítulo 6. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Nesse trecho, Paulo está falando sobre as questões da santidade com o corpo, né? De nós entendermos que cada um de nós é uma parte do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e todo o restante somos nós o corpo. Então, cada um de nós faz parte desse corpo único de Cristo. Cristo só tem um corpo e toda a igreja faz parte desse único corpo. Então, entender isso faz com que eu me santifique, o outro se santifique, o outro se santifique. Porque se eu, então, me entrego à imoralidade, uso o meu corpo para saciar desejos sexuais ou para tantas outras questões de imoralidade sexual, eu estou usando um corpo que não é meu, um corpo que é templo do Espírito Santo, um corpo que faz parte do corpo de Cristo. Então, Paulo está dando ênfase a essa questão da santidade, do uso correto do nosso corpo. E isso numa totalidade, viu, gente? Corpo, alma e espírito. Nós somos 3 em 1, 1 em 3. E nós precisamos entender essas questões para que a gente entenda que a gente faz parte do corpo de Cristo. E é por isso que nós nos santificamos, porque nós fazemos parte, então, desse corpo que é santo, o corpo de Cristo. Mais uma vez vou reforçar, se vocês querem se aprofundar um pouco mais nesses textos, porque tem muita coisa aqui dentro. Se a gente for falar tintim por tintim, pedacinho por pedacinho, entender o contexto do que Paulo está falando, a gente vai passar muitas horas aqui. Então, eu queria que você aproveitasse, né, depois, como a gente tem sido um pouco mais rápido aqui na leitura, que você aproveitasse um pouco mais o seu tempo e fosse lá nos estudos em que a gente está falando sobre essas cartas de Paulo. O livro inteiro de 1 Coríntios já está lá liberado, deve ser 2 ou 3 vídeos, e você pode assistir, e ali a gente fala de forma mais detalhada sobre tudo que a gente está falando aqui. Capítulo 7 agora, 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 1. É um pouco mais extenso, vamos ler e compreender um pouquinho o que o Espírito Santo tem aqui para nós. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido.
A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispôs a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas, se você puder conseguir a liberdade, consiga, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, e aqueles que choram como se não chorassem, e os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor.
Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca. Casem-se, contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, então também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tenho o Espírito de Deus. Gente, esse texto de 1 Coríntios, ele vale aí várias horas, né, de ensino. E quando eu falo várias horas de ensino, é porque se a gente for realmente esmiuçar cada ponto que Paulo coloca aqui para nós, a gente realmente pode passar algum tempo discutindo questões teológicas de sim e não. Mas fato é que Paulo está falando esse texto para uma igreja local na região de Corinto, ali na região da Acaia, onde esse momento do Império Romano, nós já estamos por volta do ano 53, 54 aproximadamente. E aqui o texto fala 57 depois de Cristo, né? Mas nós estamos ali nesse meio, né? Entre 53 e 57 depois de Cristo. E eles estão sofrendo uma perseguição muito forte já por parte do Império Romano. Os cristãos já estão sendo realmente mortos por todos os lados, presos. O Império Romano já passa por uma decadência muito grande nesse momento. O Império já não é mais como era antes. Eles sofrem economicamente, eles sofrem politicamente, eles sofrem por conta de serem cristãos. Então, o que Paulo está falando nesse momento para a igreja de Corinto é algo extremamente do momento, né? Paulo e tantos outros irmãos acreditavam que Jesus estava voltando, que Jesus estava prestes a voltar, de que a igreja não passaria do primeiro século, de que Jesus voltaria e acabaria com todo o sofrimento de todos os cristãos ao redor do Império Romano. Então eles acreditavam de verdade, gente, que Jesus estava às portas, que esse grande acontecimento da volta de Jesus estava muito perto de acontecer. E por isso, Paulo então traz esse conselho para os irmãos, tanto homens quanto mulheres, de permanecerem solteiros, se pudessem, de se estivessem casados, que se preocupassem então com a sua esposa, com o seu marido, se ficassem viúvos ou viúvas, que ficassem assim. Por quê? Porque a situação econômica e cultural daquele momento não estava fácil. Então Paulo está falando de conselhos práticos para aquele momento. Se nós estivéssemos passando por uma situação extremamente difícil nesse momento aqui no Brasil, como nós estamos passando por uma certa turbulência, né? Mas isso nem se compara com a crise do Império Romano naquela época. Então, com certeza, nós daríamos conselhos parecidos com o que Paulo está dizendo. Então, Paulo está dizendo que o casamento em si, ele é uma bênção. E é uma bênção. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Nós sabemos disso. Mas o que Paulo está dizendo é de uma situação extremamente difícil para aquele momento. Então você que está sozinho e puder permanecer sozinho, fique. Se você não pode, se a sua vida, né, pede um companheiro, então que se case, não fique em pecado. Então Paulo está em todos esses versículos trazendo conselhos práticos para esse momento da igreja, para que a igreja estivesse consagrada inteiramente ao Senhor, para que buscasse os interesses realmente do reino, evangelizasse, ajudasse uns aos outros, estivesse pronto a realmente fazer o ID
para avançar ainda mais com o evangelho. Então Paulo tinha isso no seu coração. Esse era o desejo desse apóstolo, que o povo de Deus, que a igreja de Cristo estivesse totalmente pronta a fazer aquilo que o Senhor precisasse que fosse feito nesse momento. E Deus fez muitas coisas, né? A gente sabe disso, que a igreja do primeiro século foi uma igreja extremamente forte e poderosa em Deus, né? Mas infelizmente nós tivemos aí mais de 1900 anos ainda que nós estamos vivendo. Jesus não voltou ainda, mas ele está às portas. E isso nós podemos ter certeza absoluta. Jesus está voltando. Cada dia mais as profecias se cumprem, tudo que a palavra de Deus tem dito se cumpre, e nós então temos certeza que esses irmãos estavam trabalhando da mesma forma que nós vamos trabalhar nos últimos dias para o Senhor. Então a nossa expectativa é de olhar para esses conselhos e entender que Paulo está falando com uma igreja que está passando por uma situação extremamente difícil, economicamente, politicamente e de perseguição. Então que esses conselhos de Paulo sirvam sim para a igreja dos últimos dias, como uma igreja que precisa permanecer fiel e firme no Senhor. Vamos para o capítulo 8, gente, ele é um pouco menor. E Paulo vai falar um pouquinho sobre comidas sacrificadas aos ídolos. Gente, vale muito a pena vocês irem lá para o estudo, porque entender o livro de 1 Coríntios faz toda a diferença para o nosso contexto igreja de hoje em dia, né, dos nossos dias. Então, nós precisamos realmente estudar melhor a palavra de Deus, não só ler, não só meditar em textos isolados, mas estudar a palavra de Deus. E isso vai fazer toda a diferença para vocês. 1 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer o meu irmão tropeçar. É um capítulo que eu gosto muito, porque quando a gente vai estudar, né, essas questões aqui, a gente tem que ir realmente para a cultura daquela época, né? A gente tem que ir para esse contexto cultural que Paulo está inserido nesse momento, que é o mundo grego. Ele está em Corinto, ou ele está, na verdade, escrevendo para Corinto, lá da cidade de Éfeso, e ele viveu por algum tempo ali na cidade de Corinto, no meio de toda a idolatria grega. E lá o que mais existia, gente, e eu falo isso lá no estudo, se você puder vai lá assistir, com certeza você vai ser muito edificado, é que existiam muitos deuses, existiam muitos templos, e no pátio desses templos, gente, eram feito o comércio das carnes que tinham sido sacrificadas dentro dos templos. Então os animais que eram oferecidos para os deuses, depois que era feito todo o sacrifício, eles então colocavam nas barracas fora do templo, ali no pátio dos templos,
para que aquela carne fosse vendida. Então as pessoas compravam aquelas carnes, levavam para sua casa e faziam e comiam com a sua família. E é disso que Paulo está falando, da comida sacrificada a ídolos, e não só carne, né? Mas todo alimento que fosse ali sacrificado. E Paulo está dizendo que aquelas pessoas que têm o entendimento e a consciência de que aquele alimento, depois de consagrado a Deus, depois de orado sobre ele perde todo o sentido do sacrifício que foi feito para aquele ídolo. Mas se uma pessoa é fraca de mente, se a sua consciência o condena, infelizmente ele não pode comer, porque ele vai ser condenado pela sua consciência. Ele vai estar realmente cometendo pecado, porque ele sabe que ele está comendo uma comida sacrificada a ídolos e ele faz parte então daquele sacrifício, porque ele entende que aquilo é algo importante, é algo que foi sacrificado ao ídolo. Por isso que Paulo fala que o ídolo em si não é nada. Então, quando a gente tem essa consciência de que nenhum ídolo é de verdade um Deus, mas que é invenção humana, que é invenção dos homens, então realmente nós podemos comer qualquer coisa, né? Isso que a gente ensina lá no estudo. Mas Paulo diz que se isso for para ser uma pedra de tropeço na vida do meu irmão, então eu paro de comer carne, eu paro de comer esse tipo de comida, porque meu irmão vai pecar por minha causa. Então Paulo ele é tão amável, ele pensava tanto no próximo, ele pensava tanto no corpo de Cristo, que ele dizia, se isso fizer o meu irmão se fortalecer no Senhor, eu faço, e se isso fizer o meu irmão se enfraquecer no Senhor, eu não faço. Então Paulo estava disposto a abrir mão de todos os seus, das suas manias, dos seus desejos, das suas vontades, em prol do outro, em prol do próximo. Paulo vai falar isso o tempo todo, que ele abria mão de qualquer coisa para que as pessoas fossem salvas, para que as pessoas fossem edificadas em Deus, para que as pessoas fossem alcançadas. E é disso que ele está falando aqui nesse capítulo 8, sobre o sacrifício dos alimentos, né? Então, se alguém te vê comendo alguma coisa sacrificado a ídolos, essa pessoa vai pecar, porque ela vai falar mal de você, ela vai falar que você está sendo condizente, né, com aquilo que foi sacrificado para aquele ídolo. Gente, vão lá no estudo, assistam mesmo as aulas que a gente fala sobre as cartas de Paulo, em especial aí quem já passou aí por Tessalonicenses, agora nós estamos dentro do livro de Coríntios, vai lá, vai assistindo aos poucos, aproveite o tempinho aí que você tiver, deixa lá enquanto você está dirigindo, enquanto você está fazendo alguma coisa em casa, aproveite e vai ouvindo, seja edificado por aquilo que o Espírito Santo já tem nos ensinado e medite ainda mais nessa palavra, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ensinar ainda mais sobre o texto. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar aqui. O livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios é bem extenso, né? Então a gente vai passar alguns dias aqui ainda lendo 1 Coríntios e depois em seguida 2 Coríntios. Tá bom? Deus abençoe. Ótima noite aí para vocês, bom descanso para todo mundo e amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta. Deus abençoe.